Aos 12 anos, os escolhidos recebem a bênção do Deus, chamada de dom. Luke Albert observa as pessoas alegres e animadas da cidade pela janela e comenta como são felizes. Seu pai lhe diz que hoje é o dia da cerimônia em que seu filho receberá seu dom. Eles estão ansiosos para ver o nascimento de seu próximo senhor pronto para a batalha. O poder da família real diminuiu e, nesse vácuo, muitos senhores entraram em conflito por território e poder. Sendo filho de um senhor, Luke é esperado para receber um dom de habilidade de combate para expandir seu território e enfrentar as ameaças de outros senhores. A genética de uma pessoa tem um grande impacto no tipo de dom que ela pode receber. O dom da mãe de Luke é a esgrima e o do pai, a esgrima sagrada. Seu pai é conhecido por sua força e coragem em toda a terra, o que o fez subir de visconde a marquês em uma única geração. Portanto, seu pai está otimista em relação a ele. Na cerimônia, o dom de Luke é anunciado como a construção de uma vila, surpreendendo todos os presentes. Seu meio-irmão Raul empurra para longe para pegar seu dom, mas as pessoas não têm expectativas em relação a ele porque ele é filho de uma concubina e sua mãe não tem um domingo. No entanto, para a surpresa de todos, Raul recebe o dom da esgrima sagrada. Todos comemoram, elogiando seu novo senhor, ignorando Luke. Ele se vira para sua mãe, mas ela parece perdida enquanto olha para seu marido elogiando o filho de sua concubina. Luke parte para o norte, para a terra árida e desabitada, mas ninguém vem se despedir dele. Embora soubesse que as pessoas o tratavam bem porque ele era filho de seu senhor, ele ainda se sente muito solitário naquele momento. Tudo isso foi ideia de Raul enviar Luke para a terra desolada para usar suas habilidades de construção de vila para reviver a terra negligenciada. Luke nunca foi do tipo de luta, então Raul poderia ser a melhor escolha para o território deles nesses tempos difíceis. Embora a casa Albert seja a casa dos guerreiros, ele é o estranho, mas ele não tem ideia do porquê. Depois de uma semana de viagem, ele finalmente chega ao seu destino. Há vastas árvores e uma montanha onde todas as criaturas imagináveis vagueiam. Ele pensa que terá que lidar com tudo sozinho, mas sua criada Mila chama por trás, perguntando se ele está se sentindo triste, mas Luke diz que não adianta chorar pelo leite derramado. Mila diz a ele que fez um voto de estar ao seu lado até o fim. Seu gesto gentil toca profundamente Luke, mas há algo mais acontecendo na cabeça de Mila. Ela é uma pessoa que gosta de meninos jovens e Luke é do tipo dela. Ela lhe apresenta duas opções. A primeira é fazer algo com esta terra desolada e a segunda é fugir com ela e começar uma nova vida. Luke sabe que a segunda opção é mais tentadora, mas ele quer usar seu dom para algo bom. Luke move a mão em um gesto e, para sua surpresa, uma tela aparece na frente dele. Mila o vê olhando para um lugar fixo e se preocupa que suas emoções tenham aparecido em seu rosto, então agora ele vai odiá-la. Luke diz a ela para se afastar, pois ela está passando pela tela. Ele percebe que ela não pode ver a tela e que as palavras que aparecem nela não são deste mundo, mas ele parece familiarizado com elas porque tem memórias de sua vida anterior. Ele diz a Mila que isso faz parte de seu dom e tenta criar uma vila. Ele seleciona a opção de construir uma vila e a terra se niveliza sozinha. Ele então seleciona a opção de construir uma cabana e um poço para sobreviverem. Ele também adiciona Mila como a primeira habitante e recebe alguns pontos extras para a vila. À noite, enquanto descansa, ele se sente aliviado, pois seus poderes não requerem derramamento de sangue e ele pode viver uma vida pacífica na vila que criou para si mesmo. Selen anuncia que vai deixar sua casa porque estava bem em ser politicamente ligada a Luke, mas de jeito nenhum ela vai se casar com alguém tão distorcido como Raul. Seu pai e os guardas tentam impedi-la, mas ela facilmente consegue sair. Luke acorda apertado nos braços de Mila e considera ter uma cabana separada para si mesmo, mas Mila diz que uma é suficiente para eles. Ela ainda se lembra do dia em que Luke a defendeu quando ela quebrou um prato. Foi o dia em que seu coração de 12 anos se apaixonou pelo Luke de 3 anos. Luke usa seus pontos da vila para fazer um campo e começa a plantar sementes enquanto Mila observa trabalhar duro e morre de fofura. Enquanto toma banho à noite, Luke pondera que eles ainda não foram atacados por nenhuma criatura, mas eles devem aumentar suas defesas, apenas por precaução. Então, nos próximos dias, ele trabalha na construção de uma torre de vigia e algumas paredes, enquanto continua trabalhando no campo. Alguns dias depois, enquanto comemoram o fruto de seus esforços, Mila e Luke ouvem uma voz e descobrem que há goblins do lado de fora das muralhas, tentando invadir. Luke entende que a única opção deles agora é lutar, então diz a Mila para ficar na torre de vigia enquanto ele mesmo se adianta para lutar contra os goblins. Ele tem treinado duro porque sempre esperavam que ele tivesse um dom de combate. Pode ser que ele não tenha recebido um dom de combate, mas pode usar seu treinamento para um bom propósito. Pensando assim,
Ele corta os goblins que estão tentando subir pela parede, mas a velocidade dos goblins é muito maior que a dele. Ele está prestes a ser atacado por um goblin que se aproxima, mas Selen chega e o salva. Selen Bazarata, também conhecida como a Princesa da Lâmina de Gelo, é filha de um conde que recebe o dom de empunhadura dupla e magia azul, permitindo-lhe lutar com duas lâminas e usar magia de água e gelo. Ela também é a ex-noiva de Luke e ele tem muitas lembranças dela. Ao questioná-la, ela diz a ele que fugiu de sua casa e rompeu seu noivado com Raul. Ela diz que foi melhor deixar a casa do que se render à morte. Luke, como seu ex-noivo, pede desculpas por não perceber que ela não queria um casamento arranjado. No entanto, Selen diz que não queria se casar com Raul, mas não era o caso com Luke. Luke não entende. Então ela está prestes a dizer que gosta dele, mas Mila faz uma entrada dramática, dizendo a Selen para não falar em particular assim. Selen, com o coração ainda batendo rápido pela entrada inesperada, pergunta a Mila quem ela é. Mila explica que esta é a vila de Luke e ela é a primeira habitante. Selen olha ao redor e pergunta como eles têm algumas instalações aqui. Luke pensa que é mais rápido mostrar a ela, então ele coloca um armazém na frente dela. A tela exibe uma opção para adicionar Selen como habitante, mas Luke entende que não pode deixá-la ficar em um lugar assim. Ele se preocupa que a Casa Albert não ficará quieta sobre o cancelamento do noivado porque a Casa Bazarata tem forças militares. No entanto, Selen diz a ele que a Casa Albert não pode fazer nada, porque se ficarem com raiva da Casa Bazarata, seriam cercados pelos inimigos. O consolo dela não acalma a preocupação de Luke, pois ele sabe que Selen possui 2 dons e é vital para sua casa. Selen diz a ele que seu irmão mais novo acabou de ganhar um dom poderoso, então eles pensariam nas coisas por conta própria e ela pode viver aqui por um tempo. Luke fica chocado ao ouvir a notícia, mas sua tela de exibição adiciona como habitante por conta própria. Luke fica feliz por um segundo, pensando que seus pontos diários aumentaram para 12, mas ele volta à realidade e explica a ela que eles não têm recursos suficientes no momento. Mila lentamente aparece por trás e trava uma batalha de olhares com Selen, deixando Luke confuso, pois tem certeza de que as duas se conheceram pela primeira vez hoje. Mila diz que eles não têm chuveiros ou qualquer coisa que uma dama bonita precisaria. Selen contra-argumenta que há norma no campo de batalha e eles precisam dela para lidar com os monstros. As duas se envolvem na batalha pela dominação, mas Selen meio que perde quando Mila menciona o tamanho do peito. Luke as deixa discutir porque sabe que elas não vão parar tão cedo. Selen descobre que Mila e Luke têm dormido na mesma cabana pequena, então ela expressa sua discordância e a discussão recomeça. Luke sugere que ele durma no armazém, mas Mila e Selen discordam. Mila não quer deixá-lo com Selen sozinho porque ela acha que Selen o atacaria à noite. Selen diz a ela para guardar suas fantasias para si mesma. No final, os três acabam se aconchegando no mesmo lugar. Mila cheira de um lado e Selen com o coração batendo rápido do outro lado. Luke acha difícil dormir. A primeira vez que Selen foi à Casa Albert, ela tinha 10 anos. Seu pai pediu para ela esperar do lado de fora enquanto ele entrava para resolver alguns assuntos. Ela descobriu Raul espancando um garoto amarrado a uma árvore. Ela tenta impedi-lo, mas Raul joga uma pedra no garoto de qualquer maneira. Selen aperta os olhos porque não pode ver o garoto sendo atingido. No entanto, Luke entra na frente e a pedra o atinge. Mais tarde, Selen fica feliz ao descobrir que ele é Luke, seu noivo. Alguns anos depois, quando se encontraram novamente, ela perguntou se ele denunciou seu irmão por bater nele, mas Luke diz que as pessoas dizem coisas terríveis sobre ele só porque é filho de uma concubina e Raul até foi verificar o garoto que ele bateu mais tarde. Mais uma vez, Selen é lembrada de como Luke é gentil e de como ela está feliz por ele ser seu noivo. Luke finalmente economiza 50 pontos para construir outra cabana para si mesmo, porque tem tido dificuldades para dormir entre as duas em uma cabana pequena. Em vez de uma cabana, ele consegue construir uma casa pequena que vem com alguns móveis. Luke explica sobre o fogão, a torneira e o vaso sanitário, pois essas coisas não existem neste mundo. Ele sugere que eles durmam separadamente, já que agora tem 2 quartos, mas as meninas se recusam a dormir uma com a outra. Então, Luke mais uma vez fica espremido entre as duas, porque nenhuma delas quer dormir com a outra. Luke se contorce entre elas, incapaz de adormecer. Selen chega triunfante, tendo caçado com sucesso um javali de bom tamanho. Ela declara com orgulho que caçar na floresta é aceitável desde que evitem se aventurar na área perigosa habitada por monstros perigosos. Na tentativa de mostrar sua conquista, ela exibe sua presa na frente de Mila. No entanto, Mila responde destacando suas próprias contribuições na cozinha, afirmando que seu status nobre é isenta das tarefas mundanas de cozinhar e cortar carne. Assim,
A habilidade de caça de Selen é contrastada com a abordagem refinada e distante de Mila para as tarefas domésticas. Ouvindo isso, Selen começa a mover seu punhal no pobre javali, mas então eles ouvem passos de repente e encontram um grupo de pessoas esqueléticas e exaustas. Luke se apresenta calorosamente e mostra a eles o poço e como usá-lo para beber água. Ele percebe que um poço não é suficiente para o grupo de pessoas, então constrói outro poço para que as pessoas possam matar sua sede e se alegrar. Luke faz um gesto para Mila sobre o javali mais cedo também. O líder do grupo, Barley, explica que quando o grupo saiu da vila, os idosos ficaram para trás, dizendo que seriam apenas um fardo e seriam menos propensos a serem forçados à escravidão por causa de sua idade. Seu pai, o líder da vila, também ficou para trás, então ele se tornou o líder do grupo. O grupo vagou até encontrar esta vila quando estavam prestes a ficar sem água e comida. Luke explica que as colheitas deles ainda não estão prontas para serem colhidas, então eles ainda não têm comida suficiente. Mila chega com a refeição cozida e Luke diz ao grupo para se servir. As pessoas se alegram com a refeição fresca e começam a comer felizes. Barley fica chocado com a hospitalidade que receberam e começa a chorar, agradecendo a Luke por sua bondade. Luke tenta consolá-lo, mas ele sabe que este não é o fim de suas dificuldades, pois é impossível sobreviver nesta terra árida. Portanto, Luke oferece a eles morar em sua vila e diz a eles que estão com pouca mão de obra para trabalhar nos campos. Barley diz a ele que seu grupo é grande, composto principalmente por mulheres e crianças, então ele não sabe se podem ajudar em alguma coisa. No entanto, Luke insiste que os três não sabem muito sobre plantar colheitas, então eles precisam da ajuda do grupo. Barley fica impressionado com a determinação de Luke, então concorda em viver lá com seu grupo e agradece Luke por sua gentileza. O sistema adiciona o grupo de 51 pessoas como os moradores e várias telas começam a aparecer ao redor de Luke, notificando sobre os novos recursos desbloqueados com o aumento da população. Luke fica confuso com a súbita inundação de notificações e observa que sua vila alcançou o nível 3. Ele percebe novos recursos de avaliação dos moradores e movimentação de instalações sob habilidades dos moradores. Enquanto olha a opção de mover instalações, Luke passa o dedo para encontrar os prédios se movendo como ele deseja. Luke acha essa opção bastante útil e pensa que é como jogar um jogo em sua vida anterior. Ele se diverte movendo os prédios, mas Barley acha que o cansaço fez enlouquecer depois de assistir aos prédios se moverem. Ele cambaleia e cai, mas Luke tenta dizer a ele que isso é obra do seu dom. Outros moradores ouvem ele dizer que tem um dom e se reúnem ao redor dele. É raro para o povo comum encontrar alguém com um dom, então eles perguntam sobre seu dom. Luke diz a eles que seu dom é construir vilas, mas as crianças não entendem que tipo de dom é esse e uma delas até diz que quer o dom de esgrima sagrada. Luke fica sem palavras com as respostas deles, mas diz a si mesmo para não ficar muito surpreso porque costumava admirar esse dom também. Ele continua construindo casas para os moradores. Ele constrói uma fileira de casas que pode acomodar 25 pessoas, então decide fazer mais delas, pois precisa economizar pontos para expandir as colheitas e as paredes. Os moradores ficam animados ao verem suas novas casas e colheitas, e Luke diz a eles para descansarem no dia. Em seguida, Luke tenta avaliar as habilidades dos moradores e uma tela aparece com informações sobre o indivíduo em particular. Luke fica chocado com a tela, pois contém informações pessoais e tenta fechá-la imediatamente, mas percebe uma opção de dom na tela que chama sua atenção. Luke pergunta ao homem se ele tem um dom, mas o homem diz a ele que não há como ele ter um, já que não há igrejas por perto e ele não tem talento para ganhar um. Luke se pergunta se este é o dom que este homem receberia se fosse abençoado. Luke discute suas novas habilidades com Selen e Mila, e Selen quer que ele lhe conte sobre seu status, enquanto Mila fica inquieta ao ouvir isso. Luke diz seu nome, idade, que é 15 anos, dom e emprego recomendado, que é general. Selen sugere usar essa habilidade para avaliar as pessoas e sua lealdade e atribuir a elas empregos adequados de acordo com as recomendações. Selen sugere que Mila também seja avaliada, mas Mila fica estranha, perguntando se ele pode ler mentes usando essa habilidade. Selen duvida do que passa pela mente dela, mas ela sai correndo dizendo que Luke ainda é muito jovem e que ela precisa esfriar a cabeça. Selen e Luke ficam confusos com suas ações e acham que Mila está cansada talvez. No dia seguinte, Luke sai perguntando como Selen sugeriu e descobre que há mais 4 pessoas com potenciais dons, incluindo esgrima, explorador de labirintos, magia e especialista em remédios. Luke informa a Selen sobre suas descobertas e ela fica animada, mas é uma pena que apenas igrejas possam abençoar um dom, mas essas pessoas não têm doações.
Luke aprendeu que cerca de 50% dos nobres têm um dom e menos de 1% têm. Mas agora, ele viu 10% dos aldeões com um dom, então pode significar que os plebeus são levados a acreditar que não têm um dom enquanto os nobres têm um monopólio sobre eles. Ele está refletindo sobre isso quando Mila chega e joga um balde de água sobre a cabeça dela. Luke pergunta o que há de errado enquanto treme e ela responde com o ditado que esvazie sua mente e até a água parecerá fresca, ao qual Seren corrige que não é água, mas fogo que parecerá fresco. Mila abre seu colar dizendo que não tem um único pensamento duvidoso e eles podem conferir eles mesmos. Para acalmá-la, Luke a avalia usando o dom para ver se ele também recomenda o emprego dela como empregada doméstica. Selen também se junta para encontrar algo para rir, mas para a surpresa deles, Mila tem 21 anos, com lealdade máxima, e o emprego recomendado para Mila é sacerdotisa e seu dom é clarividência. Alguns dias depois, o grupo se juntou a eles, descobriram que Mila tem o dom da clarividência, mas esse dom permanecerá latente enquanto ela não receber a bênção da igreja. Barley vem informá-lo que as colheitas estão prontas para serem colhidas e são maiores do que a maioria porque o solo aqui é muito fértil. Todos ficam animados ao ver os vegetais, então Luke sugere fazer uma festa para celebrar. Luke quer ajudar na cozinha e Mila se sente tocada até que ela vê Luke cortando o pobre vegetal. Ela diz a ele para lavar os vegetais em vez disso, mas Selen se gaba que pode fazer algo tão trivial como cortar vegetais. Ela balança suas lâminas e corta os vegetais, junto com a mesa, e Mila a repreende. Depois de toda essa confusão, Mila serve a comida. Mas antes de começar, os aldeões espiam Luke de maneira sugestiva. Com a interpretação de Selen e Mila, Luke faz um brinde. Todos se deliciam na festa depois de tanto tempo de sofrimento. Enquanto aproveitam a festa, 2 aldeões se aproximam de Luke para trazer notícias de um grupo que se aproxima da vila. Sentindo a necessidade de obter mais informações, Luke sobe até o topo da torre de observação para avaliar a situação de um ponto vantajoso. Enquanto observa, ele percebe que esse novo grupo consiste aproximadamente de 40 indivíduos que parecem ser refugiados em busca de abrigo. Intrigado com a chegada deles, Selen contempla ir encontrá-los sozinha, mas é Berli quem reconhece um rosto familiar entre eles, uma pessoa chamada Donga. Imediatamente impulsionado pelo reconhecimento, Berli decide saudar pessoalmente Donga, pois eles têm uma história compartilhada. Berli revela a Luke que suas respectivas vilas tiveram interações anteriores e Donga costumava visitar frequentemente a vila de Berli por causa de sua paixão pela irmã de Berli. A menção desse afeto passado faz com que Donga fique nervoso e peça a Berli que não fique pensando em sua história. Donga explica que as coisas ficaram difíceis em sua vila, então eles fugiram. Ele admira Berli por conseguir se estabelecer nesta terra árida. No entanto, Berli esclarece o mal-entendido de que Luke é o chefe da vila deste lugar. Luke o cumprimenta e oferece a eles a festa que estavam desfrutando. O novo grupo tenta recusar, mas Luke insiste, dizendo que o amigo de Berli é amigo dele. Então todos voltam a se divertir com as novas pessoas. Após alguns dias, Luke sai pela vila para encontrar todos felizes e saudáveis. O grupo de Dongo também se juntou à vila porque não precisam se preocupar com a guerra ou a escassez de alimentos nesta vila. Agora a população é de 97, então Luke construiu novas casas e expandiu as colheitas para os novos chegados. A proporção de mulheres é maior que a de homens e há 4 entre eles com um dom em potencial, mas eles permanecerá latente sem a bênção. Luke fica feliz por ver a vila ter crescido tanto. Um aldeão na torre de observação o informa sobre outro grupo se aproximando e hesita em dizer o número deles. Luke pergunta a ele e ele diz que 70 estão se aproximando, o que choca tanto Luke quanto os outros aldeões. Luke está experimentando apreensão e preocupação devido à chegada repentina de 70 indivíduos desconhecidos. O motivo de sua preocupação decorre do fato de assumir a responsabilidade por um grupo tão grande, implicar uma responsabilidade significativa, e qualquer erro de sua parte poderia potencialmente colocar em risco a segurança de todos os envolvidos. O medo de Luke está profundamente enraizado em sua consciência dos riscos e desafios potenciais que estão por vir. Selen, por outro lado, expressa dúvidas sobre sua capacidade de acomodar uma entrada tão substancial de pessoas. Na perspectiva de Selen, fornecer falsas esperanças a esse grupo só serviria para diminuir seus ânimos e, no final das contas, sobrecarregá-los ainda mais. Ela sabe que Luke tem um grande dom, mas há um limite para quantas pessoas ele pode cuidar. Eles também têm que ter em mente que nem todos seriam tão cooperativos quanto o grupo de Berli e Donga. Ela também diz que Luke não precisa tomar a decisão de aceitá-los ou rejeitá-los sozinho e diz que irá falar com eles.
Luke fica chocado com a decisão dela e tenta impedi-la, mas Berli e Donga também pedem a ele para deixar esse assunto com eles e se juntar a Selen. Mila tranquiliza Luke dizendo que sempre estará ao lado dele, então ele pode fazer o que quiser. Selen argumenta que ela está sendo realista depois de ouvir Mila dizer isso, mas as palavras de Selen fazem Luke pensar que ela está certa porque ele sabe que mesmo entre membros da família, as coisas podem não dar certo. Então aceitar mais pessoas poderia ser um passo arriscado. Ele sabe que está sendo excessivamente idealista, mas mesmo assim decide ajudar as pessoas porque se as recusasse hoje, se arrependeria disso. Ele se desculpa com os aldeões por fazer uma escolha que pode colocá-los em perigo, mas fará o melhor para não trazer nenhum mal para eles. Luke pede para que o apoiem caso algo aconteça, emocionando a todos. Eles dizem a ele que sempre o apoiarão em tudo o que fizer. Então, Luke aceita o grupo de 76 pessoas na sua vila. Com o influxo de mais pessoas, a vila sobe para o nível 4 e ele ganha mais pontos e uma nova habilidade, melhoria de instalações, junto com alguns benefícios adicionais. Ele realoca os prédios com sua habilidade de mover instalações e faz espaço para novas facilidades e construções. Ele se pergunta quão grande será a vila com os novos pontos de bônus e a nova terra, mas essa ponderação pode esperar, porque agora ele tem pontos suficientes para construir uma igreja. Normalmente, apenas as pessoas da igreja podem conceder bênçãos, mas Luke ouviu rumores de receber um dom após orações constantes. Esse método leva muito tempo, mas é melhor construir uma igreja do que não construir. Então, com um clique, uma igreja aparece diante de seus olhos, mas Luke se sente estranho ao olhar para ela, pois isso lembra do dia em que ele e Raul receberam seus dons. Mila percebe a súbita aparição da igreja e entra para explorar, dizendo que se sente muito mais forte dentro dela. Ela sente que algo a está guiando e se mexe na tentativa de obter um melhor sinal, de acordo com Luke. Luke lhe diz que ouviu dizer que as pessoas com uma forte crença podem receber um dom da igreja. Essa afirmação anima Mila e ela fica determinada a rezar do anoitecer ao amanhecer. No entanto, seu entusiasmo é percebido como uma aura sinistra pelos aldeões, deixando Mila entusiasmada trancada na igreja orando. Luke trabalha em sua habilidade de atualização de instalações para economizar espaço com o celeiro e o campo de colheita. Ele também substituiu os muros de barro por muros de pedra e trocou sua pequena casa por uma média. Alguns dias depois, Luke vai verificar Mila, que está trancada na igreja. Ele acha que ela está assumindo muito para si mesma. Ele entra e a encontra imersa na oração. Mila nota que Luke entra e corre para abraçá-lo, dizendo que recebeu o dom da clarividência. Luke confirma usando sua tela de exibição e Mila realmente recebeu o dom da clarividência. Mila conta feliz a Luke sobre seu dom, mas Selen, de pé na porta, acha errado deixar existir uma sacerdotisa tão ruim. Luke reúne todos na frente da igreja e diz que eles têm potencial para receber o dom, mas Berli se recusa a acreditar porque sempre pensou que apenas pessoas especiais como nobres poderiam receber dons e pessoas como eles sempre permanecem sendo ninguém. No entanto, Luke explica que os nobres têm mais probabilidade de receber um dom, mas suas habilidades lhe dizem que o status não importa realmente. Ele mesmo não sabe como funciona, então podem tentar abençoar os aldeões na igreja. Mila abençoa Berli e diz a ele que ele recebeu o dom da espada. Ele fica chocado, mas pode sentir uma sensação em seu corpo. Outros aldeões o apreciam e Luke lhe entrega a sua espada porque seria muito mais útil em suas mãos. Berli segura a espada dizendo que nunca segurou uma espada, mas parece certo segurar uma. Ele pode ser velho, mas fará o seu melhor para ser forte o suficiente para proteger esta vila. Todos ficam animados ao ver os resultados da bênção e tentam ser a próxima pessoa a receber a bênção. Todos recebem diferentes dons, desde mestre agricultor até habilidades com a espada sagrada. Das 170 pessoas, 17 delas tinham potencial para um dom. 4 delas são crianças e abençoar uma criança com um dom pode ter um custo para o corpo delas. Então desta vez, 13 adultos receberam a bênção do dom. Com isso, Luke espera melhorar seu suprimento de alimentos e defesa e trazer tranquilidade para os aldeões. Os dois espadachins se envolvem em um treinamento para melhorar suas habilidades, já que nunca seguraram uma espada antes. Algumas pessoas os admiram, enquanto outras sentem inveja de seus dons. Luke entende que um dom é uma bênção que é impossível obter não importa o quanto você tente. Ele meio que entende agora o motivo de seu pai querer que seus filhos recebessem a habilidade da espada sagrada. Seus pensamentos são interrompidos quando Selen elogia os dois homens lutando por sua melhoria e eles a chamam de professora.
Luke fica chocado e invejoso porque ela tem a mesma idade que ele. Barley diz a ele que ela mostrou ser muito forte. As garotas e mulheres da vila elogiam Luke por ser o chefe da vila, mas a conversa logo se desvia para sua pele gorda e cabelos lisos. Eles o deixam depois de fazer uma bagunça em sua aparência. Luke quer ser considerado pelas pessoas da mesma forma que Selen, mas ele está feliz porque os aldeões estão sorrindo. Barley agradece Luke por tudo e Luke fica determinado a se tornar um chefe de vila legal, mas Barley tem algumas dúvidas sobre quanto tempo isso levaria. A torre de observação informa sobre os novos refugiados, então Selen e Luke vão vê-los. O novo grupo parece aterrorizado porque foram atacados pelos ladrões e alguns deles foram arrastados para um lugar desconhecido. Luke sente pena deles, mas Selen diz que é um problema deles. Depois de ouvir isso, o novo grupo começa a chorar e se desculpar porque os ladrões podem estar os seguindo até aqui. Bar se encontra envolvido nas operações de uma gangue de ladrões notória. Como um membro valioso, seu papel designado é rastrear e capturar discretamente os refugiados, posteriormente oferecendo-os para venda a comerciantes interessados no negócio ilícito. Com o recente aumento nos conflitos pela região, a demanda por refugiados disparou, apresentando um momento oportuno para o sucesso dos empreendimentos da gangue. No entanto, Bar recentemente cometeu um erro crítico e enfrentou a ira de seu chefe, sendo repreendido por esse deslize. Determinado a corrigir seu erro e salvar sua reputação na gangue, ele embarca em uma missão para localizar os indivíduos que escaparam, rastreando diligentemente seus passos para garantir seu eventual retorno. Enquanto sobe a imponente montanha com determinação, buscando incansavelmente por eles, ele se depara com uma vila desconhecida alinhada nesse terreno estranho. Para sua surpresa, a vila é habitada apenas por mulheres e crianças, levando-o a especular que pode estar sob a administração dos refugiados. Uma onda de excitação o envolve ao imaginar a potencialidade de corrigir seus erros passados e até garantir uma promoção. Curiosamente, usando o poder extraordinário da telepatia, ele estabelece uma conexão mente a mente com Seten, um colega de seu grupo, permitindo uma comunicação fluida em longas distâncias. Um membro do grupo possui esse dom, que permitiu o sucesso da gangue até agora. Bar informa sobre suas descobertas, dizendo que muitas mais vidas serão arruinadas por causa das pessoas que fugiram. Luke sente uma sensação estranha sobre algo acontecendo antes mesmo de sua tela exibir uma notificação de um intruso. Ele conta isso para Selen e ela acha essa habilidade super útil, pois pode ajudá-los a manter a vila segura. A tela também mostra a localização do intruso, então eles seguem nessa direção. Na escuridão profunda e no silêncio, Selen diz que os intrusos estão escondendo sua presença e pede a Luke para ficar parado, já que eles podem vir de qualquer direção. No entanto, Luke aponta em uma direção dizendo que eles estão escondidos lá porque ele consegue localizá-los no mapa em sua tela. Os intrusos saem de seu esconderijo, chocados por como Luke pôde dizer sua localização, mas depois de encontrar apenas duas crianças na frente deles, Bar recupera sua confiança e se prepara para atacá-los. No entanto, Selen usa sua habilidade de gelo para congelá-lo no lugar. Assim que Bar recupera a consciência, ele ouve em sua cabeça a voz de seu colega dizendo que eles estão indo em direção à vila. No entanto, Bar não consegue responder porque está confuso por se encontrar atrás das grades com Selen e Luke do outro lado. Selen o questiona, mas Bar volta a si e permanece em silêncio enquanto se comunica com sua equipe que há apenas mulheres e crianças aqui, então entrar seria fácil. Bar não responde à pergunta de Selen, mas a vovó Granny chega por trás e pede a eles para deixarem o intruso com ela. Luke se lembra de ter lido que seu trabalho recomendado é torturador. Ela pede a eles para abrir a porta da cela, mas Selen pede a ela para ter cuidado. A vovó Granny diz a Bar para imaginar o rosto de sua mãe e como ela enfrentou dificuldades por ele. Bar acha engraçado que ela está tentando fazê-lo chorar e decide entrar na brincadeira fingindo chorar em arrependimento. Selen tenta avisar a vovó Granny para não acreditar em sua fachada, mas para surpresa de todos, a vovó Granny acerta entre as pernas de Bar. Ela continua batendo nele enquanto diz que fará questão de lembrá-lo do rosto da mãe dele banhado em lágrimas. Ela se vira docemente para Luke e Selen e diz a eles para se prepararem para a luta iminente enquanto ela cuida do jovem homem. Enquanto isso, a gangue chega do lado de fora da vila onde Bar localizou o próximo negócio deles. Um membro da gangue diz ao outro que há algo errado nas respostas de Bar, pois ele continua quebrando a conexão. Outro membro pensa que Bar está relaxando novamente e decide ouvir na vila antes de tomar qualquer medida adicional. No entanto, o líder deles diz que podem fazê-lo ceder usando apenas força bruta e não há necessidade de complicar as coisas. Ele se lança em direção à porta pensando que uma simples porta não pode detê-los e a destroça, dizendo a seus homens para segui-lo. Luke observa a situação em sua tela.
A gangue acha estranho que tenham causado tanto tumulto e não ouvem choro ou gritaria. Eles estão todos confusos, mas Luke usa os pontos da vila para construir um fosso de água, fazendo com que o chão desapareça sob os pés da gangue e a água comece a jorrar. A gangue mal consegue acompanhar a água, mas percebe que ela está congelando, parando-os em seus movimentos. Luke e sua equipe avançam, celebrando sua vitória, mas o líder da gangue se aproxima de Selen sabendo que ela é quem congelou a água e a ataca. Selen consegue desembainhar sua espada a tempo e contra-ataca o golpe de frente. Ela elogia o líder da gangue por sua força, pois ele quebrou o gelo tão rapidamente. Os dois se envolvem em uma luta, fazendo os outros perceberem que os dois estão em pé de igualdade. Luke percebe que o gelo está derretendo porque Selen está focada na luta, então ele diz aos outros para cercar os ladrões, mas é tarde demais, pois os ladrões na água se aproximam dele. Os ladrões estão prestes a alcançá-lo, mas Berli chega a tempo para salvar Luke. Luke quer agradecer, mas Berli está lutando e continua girando Luke em diferentes direções, fazendo sua cabeça girar. Durante esse tumulto, Luke percebe Perun e Lando congelados no lugar porque é a primeira vez deles em um combate real. Os ladrões também os notam congelados e correm em direção a eles para derrubá-los. Felizmente, eles são salvos por seus companheiros, que dizem a eles para reagirem. No entanto, Perun e Lando entram em pânico porque nunca treinaram para lutar contra tantas pessoas de uma vez. Seten fica feliz em ver o medo se espalhar, mas sua felicidade não dura muito, porque Luke o chuta no rosto, fazendo cair no fosso, já que seus corpos ainda estão congelados e seus movimentos são lentos. Isso dá à equipe motivação e eles começam a fazer o que Luke lhes disse. Seten olha para sua gangue caindo na água e pondera que esses caras pareciam novatos à primeira vista, mas podem lutar bem. Seten fica animado ao ver o líder da gangue voltar, mas fica chocado quando o encontra congelado porque Seren tirou o calor do corpo dele com cada pequeno golpe. Ele nem percebeu porque é só músculos e sem cérebro. Toda a gangue fica pasma ao olhar para os aldeões à luz do dia. A tela exibe uma notificação de que 40 intrusos foram capturados. No dia seguinte, Luke e sua equipe lançaram uma missão de resgate para trazer de volta as pessoas capturadas. Eles conseguiram encontrá-los a tempo, tudo graças à vovó Granny, que fez os ladrões confessarem. A vovó Granny pergunta se eles querem saber seus métodos, mas Luke se recusa a saber de tais métodos. O único problema que resta agora é lidar com os ladrões que estão trancados nas celas. Luke não pode entregá-los à autoridade próxima para serem tratados pela lei, porque nenhuma autoridade os aceitaria dadas as circunstâncias difíceis. Luke está pensando sobre o que fazer com eles e a vovó Granny chega por trás dele, fazendo os ladrões gritarem de medo. Uma tela aparece na frente de Luke perguntando se ele quer transformar os ladrões em aldeões. Luke a afasta, sabendo que seria muito arriscado. Ele encontra o centro de reabilitação que pode ajudar a reabilitar os criminosos. Ele sabe que se os libertar, eles voltarão aos seus velhos hábitos, mas se os aceitar como aldeões no centro de reabilitação, pode usar suas habilidades para avaliar sua lealdade e outras coisas. Então Luke apresenta essa ideia aos aldeões, que não gostam muito dela. Eles pensam que são pessoas ruins que devem ser tratadas de acordo, não há necessidade de salvá-los. No entanto, algumas pessoas aceitam mais a ideia de Luke, o que faz a vila se dividir ao meio, porque há uma mulher cuja família foi eliminada pelos ladrões. Após essa discussão, algumas pessoas deixaram a vila e a população na tela também diminuiu, porque parece que uma vez que as pessoas com baixa lealdade estão longe da vila por um certo tempo, elas são automaticamente removidas da lista de aldeões de Luke. Luke se sente um pouco triste, mas a vovó Granny diz a ele que chegará um dia em que os aldeões esquecerão o que Luke fez por eles e ficarão descontrolados. Mas ela o tranquiliza, dizendo que gosta de lidar com esse tipo de pessoa. Luke vai às celas e adiciona 43 pessoas como aldeões, aumentando a população para 300 e a vila sobe para o nível 5. Luke estabelece o centro de reabilitação e como eles ainda não conhecem os resultados do centro, decidem colocar 5 ladrões com aparência obediente dentro do centro para testar as coisas, e a vovó Granny foi encarregada deles. Os ladrões olham para Luke com olhos suplicantes porque têm muito medo da vovó Granny. O coração de Luke pulsa, mas ele faz o seu melhor para não ceder aos olhos suplicantes deles, e a vovó Granny ri em antecipação à sua diversão. Luke diz friamente à vovó Granny para levá-los embora depois de verificar a lealdade deles à vila, então ela os puxa para dentro usando uma corda. Em seguida, Luke conserta e melhora o portão da vila para que não seja tão facilmente quebrado se houver uma próxima vez. Ele passa pelas novas opções que chegaram com a vila no nível 5 e descobre que agora pode personalizar as instalações. Luke quer construir estradas,
mas também deve economizar seus pontos. Ele passa rapidamente pelas instalações na vila. Seu próximo edifício é um banho público, mas as pessoas aqui não estão familiarizadas com o conceito. Então, Luke explica a eles que este é um lugar onde podem tomar banho. A porta com a capa azul é para homens e a com a capa vermelha é para mulheres. Todos ficam animados e começam a usá-lo imediatamente. Luke vai perguntar sobre suas experiências e fica feliz em descobrir que todos estão gostando, até que os homens começam a espiar o lado das mulheres e a vovó Granny vai levá-los ao centro de reabilitação. Luke pensa que todos têm sua própria maneira de relaxar e deixa a casa de banho. Luke encontra Selen e seus alunos treinando arduamente e vai cumprimentá-los. Enquanto Selen observa, ela joga a espada fora e corre em sua direção. Em algum lugar da vila, Mila tem a sensação de que uma praga está se aproximando de seu mestre. Barla informa a Selen que ela acabou de quebrar as últimas espadas que tinham. Eles nem têm armas para procurar melhores fora da vila, então um deles sugere enviar os ladrões lá fora nus para conseguir coisas boas. Barla cutuca seu parceiro para tirá-lo de seus devaneios. Barla também nota Luke pensando sobre esse assunto e diz a ele para não se preocupar muito, pois ele já fez tanto por eles e deveria usar seu dom para si mesmo também. Luke se sente tocado e eles começam a se elogiar. Goart também diz a Luke para gastar seu dom consigo mesmo. Ele diz que deveria ter melhorado sua casa antes de construir a casa de banho para eles, pois 3 pessoas vivem naquela casa minúscula. Luke pensa que é um desperdício de pontos. No entanto, Selen acha que essa é a disposição que ela mais gosta. Perun, Theor e Lando dizem a Goart que ele não entende todos os problemas que podem ocorrer ao compartilhar um banho naquela casa. Eles chamam Luke de travesso. Então Luke melhora sua casa com um movimento, enquanto Mila e Selen espancam os garotos que destruíram seu paraíso. Luke mostra alegremente a nova casa com 3 quartos para as meninas que estão chorando num canto. Mila aponta para a cama de Luke, que é maior, e diz que ele deveria ter uma cama maior, já que é o chefe da vila e como ela não consegue dormir bem numa cama que não lhe é familiar, ela vai compartilhar a cama com ele. Selen se recusa a aceitar esse arranjo, então Luke diz a elas que ambas dormirão naquela cama, pois ele não se importa de usar uma cama de solteiro e pode adicionar um bloco se quiser uma cama maior. Luke adiciona algumas escadas na parede de pedra e alguns buracos para verificar a situação do lado de fora. Ele pensa que esses buracos são suficientes, mas Dongo faz perceber que esses buracos são muito fáceis de alcançar do lado de fora. Luke fica preocupado que eles não tenham as armas necessárias para usar nesses buracos, então ele tem uma ideia de usar sua habilidade de personalização de instalações para fazer as armas. Ele faz uma espada usando madeira, mas ela logo se parte ao meio por causa de sua fragilidade. Então, ele pensa no material mais resistente que pode ser usado para fazer uma boa espada, e esse pensamento o leva até as celas. Ele percebe que as barras são tão robustas que não se movem nem com a força dos ladrões. Ele se abaixa para fazer a arma, mas os ladrões zombam dele por estar acuado de medo. No entanto, todos eles ficam chocados ao ver um bastão aparecer na frente deles e observam Luke fazer uma espada. Barla e Selen ficam chocados por ele ser capaz de fazer uma espada de ferro, então Luke lhes conta o processo de fazê-la. Eles testam a nova espada e Selen a aprova, indo correndo contar aos outros sobre isso. A vovó Granny vem com o bando de ladrões do centro de reabilitação e diz que eles estão reformados e prontos para ir. Luke fica chocado e animado e verifica a lealdade deles à vila, o que é ainda mais chocante, pois é alta.